Irmãos, hoje não está o Levi para meter o tempo a contar. Meus amados, estamos felizes por mais uma vez podermos estar na casa do nosso Deus, amém? Podermos continuar a aprender acerca dele, mas também, graças a ele, a quem ele usa, nós já o podemos louvar por aquilo que nós já o conhecemos, amém? Graças a Deus nós já não partimos do zero, mas um dia partimos e nós já podemos louvá-lo porque já o vamos conhecendo, mas o nosso desejo é que outros possam fazer o mesmo que nós. E a nossa alegria é quando vemos alguém que vem do zero e se une à nossa família, amém? Podemos abrir as nossas Bíblias, tal como os irmãos têm no vosso boletim de culto, Efésios no capítulo 6, vamos ler do versículo 5 até ao versículo 9. Efésios 6, do versículo 5 até ao versículo 9. E diz o seguinte: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acessão de pessoas. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso, nós queremos pedir que tu possas nos auxiliar mais uma vez nesta manhã, que tu possas falar aos nossos corações, que a tua palavra ela possa produzir frutos dignos de ti, Senhor, nas nossas vidas. Sê connosco todos aqueles que vão estar a ouvir, sê também comigo, Senhor, que tu possas ser honrado e glorificado nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Hoje nós estamos a voltar a um texto que nós já tivemos debruçados sobre vários temas que estão ligados a exatamente este texto. Temas esses como a importância e a relação humana no lar, que nós falámos a relação entre marido e mulher. Falámos também entre a relação dos pais e os filhos, marido e mulher, do versículo 22 do capítulo 5 até ao versículo 33 do mesmo capítulo, e lar e filhos e pais no versículo 6 dos versos 1 a 4. Hoje, o apóstolo Paulo ele mantém-se no mesmo tema, falando acerca de relações humanas comuns, quer seja marido e mulher, pai e filho, e agora servo e senhor. Ou seja, podemos nos nossos dias empregado e patrão. Mas nós vamos ver que à medida que nós formos lendo e trabalhando estes textos, vamos ver que se trata muito mais do que servos e senhores. Isso implica todos nós que estamos aqui, inclusive os desempregados. Não é? Porque pode estar aqui alguém que não tem emprego e diz: eu não sou nem servo nem senhor, então não é para mim. Não, mesmo para os desempregados é, principalmente para procurarem um trabalho. Não é? Mas quando nós lemos este texto, nós podemos rapidamente pensar: mas o que é que este texto tem a ver connosco hoje, ou especificamente o que é que este texto tem a ver comigo? Eu não sou escravo, como nós lemos aqui, os escravos. Nós não somos escravos. Hoje em dia já não há, ou quase não há, ou não se sabe que há, embora ainda nós saibamos que existe escravidão ainda hoje, mas não com o mesmo volume que existia na altura. Mas nós podemos perguntar: eu não sou escravo. Ao mesmo tempo nós podemos dizer: eu não tenho escravos. Mas, meus amados, a palavra de Deus ela é intemporal. Ela está fora do nosso tempo porque ela é inspirada por um Deus que está fora do nosso tempo. Ela não se limita a um lugar, a uma época, a um ano. Não, nem a uma cultura. Ela é capaz de ser refletida em todo o lugar. E este texto vai falar acerca de trabalho, vai falar também acerca de autoridade e também acerca do serviço. E tudo isso nós vamos ter de ver de um ponto de vista cristão. Um trabalho cristão, uma autoridade cristã e um serviço cristão.
O apóstolo Paulo aqui neste texto, ele mostra que o Evangelho, ele não muda apenas aquilo que nós queremos, também muda isso, mas vai mudar a forma como nós vivemos. O Evangelho não muda apenas o nosso intelecto, mas vai mudar a nossa maneira de viver. E na época de Paulo, como nós já falámos, a escravidão era algo comum. Cerca de 1/3 da população do Império Romano era de escravos, ou seja, muito escravo. Era muito. Nós não conseguimos imaginar isso nos nossos dias de hoje. Mas Paulo não está a aprovar a escravidão aqui. Paulo vai transformar o relacionamento entre o Senhor e o servo pelo poder do Evangelho. Esse relacionamento entre alguém que tinha poder sobre outra pessoa, autoridade sobre outra pessoa excessiva, o apóstolo Paulo vai transformar esse mesmo relacionamento. Paulo mostra que diante de Deus não há diferença entre um e o outro. Paulo vai mostrar que ambos têm o mesmo Senhor nos céus. Por isso é que Paulo vai dizer, nós já o lemos, mas podemos ler novamente, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como homens. E depois mais tarde, e vós, senhores, no versículo 9, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. E diz aqui, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, e aqui é um choque para a realidade daqueles homens que viviam naqueles tempos. É um choque eles ouvirem que o Senhor é o mesmo, tanto para os senhores como para os escravos. Mas o apóstolo Paulo é direto e não tem problema do choque. Então o que é que nós podemos aprender com isto? Nós vamos aprender que toda a relação humana, seja entre marido e mulher, como nós já ouvimos, seja entre pai e filho, ou seja entre servo e senhor, toda a relação humana, seja ela de trabalho, seja ela de autoridade, seja ela de submissão, ou seja ela de trabalho, no caso servo e senhor, seja ela de autoridade, pais com filhos, ou seja ela de submissão, maridos com a mulher, deve ser vivida diante do Senhor Jesus Cristo. Qualquer relação destas que não tenha em vista, que não tenha como meio Jesus Cristo, ela será uma relação fracassada. Então a vida cristã, como nós já ouvimos diversas vezes, é uma vida vivida coram Deo, ou seja, diante de Deus. Uma vida que nós não vivemos à parte de Deus, nós não vivemos uma vida pensando em Deus como um resultado final ou um prémio que nós vamos obter. Não, nós vivemos uma vida diante de Cristo, sob o olhar do nosso Deus. Amém? Meus irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos de exatamente isto que eu acabei de dizer nos nossos dias a dias? Quantas vezes nós vamos para o nosso trabalho, as senhoras que cuidam das suas casas, aqueles que lidam com pessoas difíceis, nós pensamos, onde é que está Deus? Nós pensamos, como é que é possível Deus estar aqui se isto me está a acontecer? Claramente Deus não está aqui. Meus amados, mesmo que pareça que Deus está longe, Ele não está. Cristo está mais presente. Em cada momento que nós vivemos, Cristo está presente. Em cada situação da nossa vida, estejamos nós onde nós estivermos, Cristo vai estar presente. Então, meus amados, servir a Cristo não é apenas nós fazermos algo na igreja, mas é viver cada dia em comunhão com o nosso noivo. Servir a Cristo não quer dizer que nós temos de tocar no louvor da igreja, que nós temos de pregar, que nós temos de servir na portaria. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que nós vivemos em comunhão com Cristo a cada dia da nossa vida. Mas não só. Nós não vivemos apenas em comunhão, mas nós dependemos dessa comunhão. Nós não podemos apenas viver em comunhão. Nós podemos viver em comunhão uns com os outros, mas talvez, infelizmente, nós conseguimos viver uns sem os outros. Aquilo que o nosso pastor nos dizia ao início deve ser o que está no nosso coração, de nós não trocarmos a nossa comunhão por mais nada. Mas assim deve ser, meus amados, com o nosso Deus. Nós vivemos em comunhão com Ele, sim, mas nós devemos depender dessa comunhão. Nós temos de ter bem explícito e bem claro na nossa mente e no nosso coração que se nós não temos esta comunhão, nós morremos.
Então, meus amados, nós vivemos a cada dia em comunhão, dependendo da comunhão, mas não só. Nós também podemos refletir essa comunhão a todo o mundo. E assim nós vivemos o Evangelho. Nós cremos, por isso nós temos comunhão com o nosso Deus. Nós necessitamos do nosso Deus. Nós necessitamos de Cristo, porque sem Ele nós estamos mortos. Mas ao mesmo tempo, quem vive dessa maneira, quem depende disso para viver, não consegue não mostrar isso aos outros. Então, meus amados, isso acontece inclusive nas pequenas coisas. E por isso o título desta mensagem hoje é Servir a Cristo e em Cristo. Nós não podemos apenas servir a Cristo se nós não tivermos em Cristo. Então, servir a Cristo e em Cristo. O primeiro ponto é o Evangelho redefine a nossa obediência. O Evangelho redefine a nossa obediência. Podemos voltar a ler o versículo 5 e 6. E diz: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo começa a falar aos servos, tal como tinha feito em todas as outras ocasiões, falando ao marido, falando à mulher, falando ao pai, falando ao filho. E agora Paulo fala especificamente aos servos. E diz, e vai ser muito claro com eles. Vai dizer para eles não fazerem algo, mas fazerem outra coisa. Tal como Paulo tinha feito sempre, enquanto ele discursava a qualquer outro tipo de pessoas, o apóstolo Paulo dizia, não faças isto, mas faz isto. Nós não podemos apenas dizer, não faças isto. Nós temos de dizer o que é que as pessoas devem fazer. Então, é como nós podemos aplicar como se todos nós que servimos em alguma área, ou seja, temos alguém em autoridade acima de nós, empregados, filhos, ou então membros da igreja, alunos na escola que também devem obedecer aos professores. Paulo vai dizer, obedecei com temor e tremor. Isto não se trata de um medo humano que nós temos perante o nosso patrão, perante os nossos pais, perante os nossos pastores. Não, mas trata-se sim de uma reverência ao próprio Deus. Nós obedecermos a homens que têm autoridade sobre nós com temor e tremor revela a nossa reverência a Deus. O servo cristão, meus amados, ele obedece não porque tem medo do patrão, mas porque ele teme ao Senhor. E Paulo vai acrescentar na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Irmãos, vejam o poder das palavras do apóstolo Paulo. O trabalho mais simples, o serviço mais humilde, pode ser feito como se fosse para Cristo. Aquilo que as pessoas não veem, aquilo que passa mais despercebido, ele pode e deve ser feito como para Cristo. O cristão não trabalha, meus amados, para agradar a homens, mas para agradar a Cristo. Aquela ideia que, eu não quero agradar ninguém. Nós não olhamos para isso da mesma maneira. Nós queremos agradar ao nosso Deus. Mas a ideia do mundo é agradar aos outros, é como querer obter algo da parte do outro. Não, meu amado. Nós queremos agradar a Deus porque nós amamos a Deus. Então, a ideia do mundo de que eu faço o que eu quero, eu não quero agradar ninguém, eu vivo a minha vida por aquilo que eu quero viver, eu não quero agradar porque na mente das pessoas e nas nossas está que se eu faço algo para agradar o outro, muitas vezes eu tenho uma segunda intenção nisso. Muitas vezes eu quero algo em troca. Mas, meus amados, quando nós amamos o nosso Deus, nós queremos agradá-lo com a nossa própria vida. Então, talvez alguns de nós que estamos aqui, talvez tu possas estar a pensar que o teu trabalho é um trabalho pequeno, que ninguém vê o teu esforço. Mas lembra-te, o Senhor vê tudo aquilo que nós fazemos. O Senhor vê, inclusive, a vontade do nosso coração. Mesmo quando ninguém vê, ou quando ninguém reconhece o nosso esforço, Cristo, Ele está connosco. Ele conhece o nosso coração e Ele também valoriza a fidelidade do seu povo. Não é por acaso
que no texto que nós lemos, vemos que aqueles que vivem dessa maneira, o próprio Deus irá recompensar. Então será que nós fazemos pela recompensa? Não. Nós fazemos porque amamos a Deus. Mas o nosso Deus é tão bom que ainda assim nós fazendo simplesmente aquilo que nós devemos fazer, Ele nos dá algo a mais. Ele conhece o nosso coração. Então servir a Cristo é encontrar sentido onde o mundo só vê rotina. Servir a Cristo é encontrar sentido onde o mundo só vê rotina. Onde o mundo só vê nós levantarmos às X horas, nós despacharmos, vestirmos, sairmos de casa, apanharmos trânsito, chegarmos ao nosso trabalho, fazermos aquilo que é o nosso trabalho. Alguns de nós, o trabalho é exatamente o mesmo todos os dias. Alguns mudam, uns dias têm uma situação, outros dias têm outra, mas às vezes uns têm que fazer a mesma coisa exatamente todos os dias. Depois saem do trabalho, colocam-se no carro ou nos transportes, voltam para casa, jantam, têm de ir dormir, acordam novamente, uma rotina. Mas servir a Cristo é encontrar nessa rotina um sentido. É encontrar naquilo que o mundo só vê práticas, nós encontrarmos um sentido maior. Então, meu amado, deixa que o Espírito Santo mude o teu coração. Que o teu trabalho não seja um peso, que ele seja apenas uma oportunidade de adorar ao nosso Deus. E se nós não vemos o nosso trabalho como uma oportunidade de adorar a Deus, o problema não vai estar nos nossos patrões, porque eles podem ser cristãos ou não. O problema está em nós. Imaginem uma mulher a limpar a sua casa, um pedreiro a assentar tijolos, um jovem a estudar, ou talvez um emigrante que está no nosso país a entregar comida pelas nossas casas. Imaginem um professor a dar uma aula, um mecânico a arranjar um carro. Todos esses, eles podem dizer: estou a servir a Cristo neste momento. Estando a fazer o que quer que seja, ele pode dizer: estou a servir a Cristo. Mas também deixem-me dizer que se essa pessoa, esse jovem, essa mulher, esse mecânico, esse pedreiro, não diz: eu estou a servir a Cristo neste momento, ele está a pecar. Se nós não reconhecemos que estamos a servir a Cristo em tudo, nós estamos a pecar. E será que nós entendemos isto? Será que nós entendemos que o Evangelho dignifica o trabalho humano? Meus amados, alguém disse: não há tarefa pequena quando ela é feita para um Senhor grande. Não há tarefa pequena quando ela é feita para um Senhor grande. E Paulo continua: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ele toca num pecado comum, que é a hipocrisia. Todos nós somos hipócritas. Todos nós já tentámos enganar de uma certa forma. Todos nós já trabalhámos bem só quando o patrão está a ver. Todos nós já só nos mexemos quando outros estão a olhar para nós. Mas o servo de Cristo, ele trabalha bem, mesmo quando ninguém está a olhar. Porque Cristo vê sempre. Amém? Isto não implica só que nós não trabalhamos. Porque nós podemos continuar a trabalhar sem ninguém estar a ver. Sem o patrão, sem o colega, sem o... Nós podemos estar a trabalhar na mesma. Mas uma coisa é trabalhar, outra coisa é trabalhar bem. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: não servindo à vista, como a quem quer agradar a homens, mas como servos de Cristo. Servos de Cristo. Então deixa-me perguntar: será que tu trabalhas apenas quando o patrão está por perto? Será que tu estudas apenas quando há testes? Podemos aplicar exatamente aí? Porquê? Mas que comparação é essa? Meus amados, obviamente quem trabalha, os adultos já têm outra responsabilidade, mas em crianças, quando nós ainda estudamos, nós só nos preocupamos, ou as crianças, mas todos nós já tivemos essa fase, nós só nos preocupávamos, ou muitos de nós, quando nós nos íamos preocupar se o outro sabia, se nós sabíamos alguma coisa. Então nós só nos preparávamos para os testes. Nós vivíamos uma vida relaxada e no dia antes do teste, ou na hora antes do teste, nós procurávamos entender aquilo tudo.
e simplesmente fazíamos o teste e rapidamente esquecíamos o conteúdo do ensino que nós deveríamos ter. Meus amados, nós, homens e mulheres, pecadores, que pecámos logo em Adão, nós trazemos o pecado no nosso coração para os dias de hoje. Nós crescemos, crianças crescem em escolas, querendo enganar ao professor, aos pais, tentando passar a imagem de que sabem muita coisa, mas não entendendo que o pecado, ele mata a própria pessoa. Aquele jovem, aquele aluno, aquela aluna que faz um teste e que até pode tirar um 90, um 100, porque estudou 1 hora antes do teste, ela está a ser prejudicada. Pode ter uma excelente nota, mas ele não conseguiu ter o conhecimento daquilo que ele estava a fazer naquele teste. Pode ter tido uma excelente nota, mas de nada valeu. Um dia depois já não sabe aquelas coisas. Meus amados, da mesma forma nos nossos empregos, nós podemos fazer um grande brilharete à frente dos outros, mas quando estamos sozinhos, não fazemos o que devemos fazer. E por último, será que nós servimos na igreja apenas quando recebemos o reconhecimento? Será que nós só estamos dispostos a servir na igreja como já aconteceu connosco? Não ninguém que está aqui, mas não, isso aí eu não estou disposto. Eu estou disposto a pregar. Eu estou disposto a estar no púlpito. Meu amado, isso não é de um filho de Deus. Lembra-te, o verdadeiro cristão é aquele que faz de coração a vontade de Deus. E não apenas aquele que faz a vontade de Deus. Nós temos de o fazer de coração. Cristo, Ele é o modelo. Filipenses 2,8. Fez-se servo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então a nossa obediência, ela é um reflexo da obediência de Cristo. Nós não temos de inventar a roda. Nós não temos de tentar procurar os mecanismos. Nós temos de olhar para Cristo e ver como Ele fez e assim o fazer. Ponto 2. O Evangelho redefine o nosso serviço. Versículo 7 e versículo 8 diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, meu amado, Paulo agora fala da atitude com que nós servimos. E essa atitude deve ser de boa vontade. O cristão não serve apenas com alegria, apenas com gratidão. Ele serve de boa vontade. Porque a alegria, ela pode existir no início e depois ela passa. A gratidão, ela no início, quando nós precisamos de um emprego, porque talvez estamos a passar por dificuldades financeiras, ela é muito grande, mas depois quando já temos um emprego há 2 anos, quando até já estamos a receber um ordenado maior do que aquele que nós pensávamos e precisamos, a gratidão passa, a alegria passa. Mas se o nosso coração estiver voltado para Cristo, nós vamos servir de acordo da vontade do nosso Pai. Meus irmãos, porque é que é assim? Porque é que nós somos rápidos a deixar de ser alegres e rápidos a deixar de ser gratos? Mais uma vez, o pecado nas nossas vidas. Nós só olhamos para nós mesmos. A alegria depende das coisas que vêm para mim. A gratidão depende daquilo que está para mim. E nós somos muito rápidos a esquecer o passado e a lembrar apenas o presente. Nós, homens, nós não lembramos o passado, nem pensamos no futuro. Nós só pensamos no presente. Nós não pensamos que um dia talvez vamos precisar deste emprego. Nós pensamos, hoje eu não preciso, porque eu hoje tenho. No início do mês ninguém precisa trabalhar, não é? Assim é o homem. Mas, meus amados, nós trabalhamos porque nós entendemos que todo o trabalho é para o Senhor. Não somos nós que chegamos a essa conclusão. Paulo nos diz, porque nós não iríamos ter inteligência suficiente para chegar até aí. Paulo vai nos dizer que trabalhar é uma forma de adorar. Quando nós trabalhamos honestamente, servimos a alguém com amor, cumprimos a nossa tarefa com todo o zelo, Cristo, Ele é glorificado nessas coisas.
Paulo também diz, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Então aqui a esperança do servo fiel é o Senhor recompensa o serviço sincero. Mesmo que ninguém veja o que o servo faz, mesmo que ninguém dê o valor ao teu serviço, o Senhor, Ele está a ver o teu serviço. Mesmo que ninguém te bata palmas, o Senhor, Ele vai te recompensar. Cristo não vai deixar nenhum servo fiel sem recompensa. E nós podemos pensar que recompensa é essa, é ser aumentado, recompensa é essa, é conseguir ter uma casa maior. Meus amados, nós que nascemos de novo, quando ouvimos recompensa e o Senhor te recompensará, não pode passar mais nada na nossa mente do que a vida eterna. Embora nós já a tenhamos conquistado quando Cristo morreu e ressuscitou, quando nós ouvimos isso num texto, de uma forma futura, nós temos de pensar nisso. Cristo te recompensará. Eu tenho a vida eterna. Será que se limita a isso? Claramente que não. Claramente esta recompensa que os servos obtêm por terem um bom serviço não se limita a uma vida eterna. Meus amados, nós temos a igreja. Nós podemos viver em paz com o nosso Deus. Não há maior recompensa do que um filho de Deus se poder deitar na sua cama e estar em paz. Então nós não obtemos essa recompensa porque nós merecemos, mas porque Ele é gracioso. Nós merecermos, não merecemos nada. O merecimento de um servo fiel é receber o seu salário. Mas o nosso Deus diz que Ele, o próprio Deus, nos vai recompensar. Então, será que nós fazemos algo para alcançar essa recompensa? De todo, não. Nós fazemos para a glória de Deus. Mas a realidade é que o nosso Deus é tão bom que Ele ainda assim, Ele nos recompensa. Então, assim como nós fazemos com as crianças, recompensando-as quando elas realizam bem os seus trabalhos, porque são apenas crianças. Quando nós dizemos, Mateus, faz o 3, e ele faz o 3, ele apenas fez aquilo que ele deveria fazer. Mas nós recompensamos, nós batemos palmas, nós encorajamos. O nosso Deus faz exatamente o mesmo connosco. Deus nos recompensa quando nós simplesmente cumprimos os nossos deveres. Meus amados, isto parece óbvio, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas não apenas um Deus de misericórdia e gracioso. O nosso Deus é um Deus omnisciente. Ele sabe que nós somos homens e mulheres falhos. Ele sabe que o simples ato de nós obedecermos, Ele tem de intervir nisso. O nosso Deus sabe que, inclusive, para eu e tu obedecermos aos nossos patrões, aos nossos senhores, Deus sabe que se Ele não for connosco, nós não vamos conseguir. E lembra-te, nós servimos porque Ele nos serviu primeiro. Nós somos seres de imitação. Nós precisamos que o nosso Deus faça para nós imitarmos. Por isso é que se Jesus não viesse a esta terra, nós não saberíamos viver. Ainda hoje temos tantas dificuldades, mas Jesus, o Rei dos Reis, Ele fez o trabalho mais humilde. Jesus lavou os pés de homens pecadores. Jesus conversou com mulheres pecadoras. Meus amados, Ele mostrou que o caminho da glória passa pelo caminho do serviço. E se o próprio Deus, como nós lemos na abertura deste culto, Ele mesmo se humilha pelo caminho do serviço, não para Ele chegar ao caminho da glória, mas para nos levar ao caminho da glória. Porque Ele mesmo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus, em Jesus Cristo, Ele vem a esta terra. Ele caminha um caminho de serviço, de humildade, de humilhação, para levar homens e mulheres pecadores a Ele mesmo. Ele que é o caminho da glória. Então, meus amados, que nós possamos servir com alegria, não com amargura. Que nós possamos trabalhar com gratidão, não com murmuração. E que nós possamos fazer o nosso melhor,
mesmo quando não temos os aplausos que nós pensamos merecer. Porque tudo o que é feito para Cristo, isso tem um valor eterno. Irmãos, quantas vezes nós servimos cansados, desanimados, até mesmo dentro da igreja. Por vezes nós não temos a disposição para servir. Há dias mais complicados que outros. Mas servir em Cristo é diferente de servir por nós mesmos. É como um pai quando tem um filho e o trabalho já não é apenas por ele. O pai trabalha pelo filho, para o filho ter o que comer, para o filho ter o que vestir. Mas nós trabalhamos pelo nosso Deus. Que não há nada mais valioso que nós tenhamos a não ser Ele. Quando nós servimos em Cristo, as nossas forças deixam de estar esgotadas e elas passam a ser infinitas, porque é o nosso Deus, a nossa própria força. Ele renova o nosso ânimo. Ele dá graça para continuar quando ninguém vê, quando as forças faltam, quando o reconhecimento não vem. Servir em Cristo é permitir que o próprio Cristo sirva através das nossas vidas. Servir em Cristo é nós apenas fazermos a vontade de Deus. Lembra-te, o mesmo Cristo que te salvou é o Cristo que trabalha em ti. E esse trabalho é simplesmente para nos ensinar a servir como Ele serviu. Nós devemos obedecer como Ele obedeceu, viver como Ele viveu. Terceiro ponto, o Evangelho redefine a nossa autoridade. Versículo 10 a 12, versículo 9. Diz: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com Ele não há acepção de pessoas. Paulo antes falou para os servos e agora fala para os senhores, aqueles que têm autoridade, e diz algo surpreendente. Diz: fazei o mesmo para com eles. Da mesma forma que servos devem lidar com os senhores devem lidar com os servos. Ou seja, o que é que os senhores devem fazer? Servir. A autoridade cristã é uma autoridade na forma de serviço. Aquele que na igreja mais serve é aquele que tem autoridade, o pastor. Nós não podemos querer ter autoridade sem servir. Não é poder para dominar, mas uma oportunidade para servir ao nosso Deus. Liderar no reino de Deus é servir primeiro. O próprio Jesus, Marcos 9,35, diz: quem quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Então, meus amados, se Deus te deu autoridade, quer sejas tu pai, mãe, líder de ministério, quer sejas patrão, Ele não te deu isso para tu dominares, mas te deu isso para tu amares. A autoridade em Cristo é nós termos a responsabilidade diante de Cristo. Cada pessoa sob o cuidado é uma alma que pertence ao Senhor e que nós somos chamados a cuidar. Então o líder, então o Senhor, o patrão, o pai, a mãe, é chamada a fazer o serviço com compaixão, com paciência, com o coração de servo que Cristo teve por cada um de nós. E se nós temos falhado nisso, se nós temos sido demasiado duros, impacientes, há perdão, há restauração em Cristo. Ele não apenas nos chama a servir melhor, mas também Ele tem o poder de nos transformar, nos perdoar. Amém? Então Paulo acrescenta, deixando as ameaças. Sabemos que a maneira mais fácil de servir, mais fácil de ser senhor ou de liderar é ameaçar. Ou fazes isto e acabou, ou faz isto e eu faço aquilo. Meus amados, a liderança cristã não é autoritária, ela não é violenta, não é opressiva, mas ela é marcada pela graça e pela justiça do nosso Deus. Se fosse pela justiça do homem, claramente, faz mal, morre. Pela justiça do nosso Deus, é nós entregamos-nos pelo outro.
E diz o próprio apóstolo Paulo, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. Tanto o servo quanto o Senhor, o seu Senhor, têm o mesmo Deus. Jesus Cristo. Ele julgará tanto o servo preguiçoso quanto o patrão injusto. Ambos devem viver diante do mesmo trono. Então, será que tu exerces autoridade com humildade? Será que tu tratas os que estão sob a tua liderança com respeito, com amor? E também será que a tua liderança reflete o caráter de Cristo? Ou seja, um servo sofredor. Meus amados, Efésios 6, do versículo 5 até ao versículo 9, mostra-nos que o Evangelho atinge todas as áreas da nossa vida. Não há divisão entre o sagrado e a nossa vida secular. Meus amados, tudo é sagrado quando é feito para Cristo e em Cristo. O servo obedece como a Cristo. O Senhor lidera como servo de Cristo. Meus amados, o trabalho cotidiano, ele torna-se uma oportunidade de adoração. E Cristo, o nosso Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o servo obediente, mas Ele também é o Senhor soberano. Ele é o exemplo perfeito e a motivação para nós vivermos esse mesmo exemplo. João Calvino disse, é inútil louvar a Deus com a boca se o desonramos com a nossa vida. Por isso o chamado hoje é serve a Cristo onde estás. Trabalha para Cristo, lidera como Cristo, vive como servo do Senhor em tudo. E lembra-te da promessa, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Tudo o que nós fazemos por amor a Cristo não é em vão. A sua graça nos basta. Será que nós apenas cantamos essas palavras sem pensarmos no que dizemos? A tua graça me basta. Será que nós entendemos, enquanto nós trabalhamos e não nos apetece trabalhar, que apenas a graça do nosso Deus nos basta para nós servirmos como devemos servir? Talvez nesta manhã tu ouviste esta pregação, este sermão, e tu pensaste, eu nunca servi assim. Eu obedeço por interesse. Eu sirvo apenas por obrigação. Eu também lidero por orgulho. Lidero porque gosto. Gosto de liderar, gosto de ter esse ego. Meus amados, sabes porquê? Sabes porquê que talvez ainda alguns pensam desta maneira? Porque querem obter algo sem fazer algo necessário primeiro. E o que é necessário fazer é nascer de novo em Cristo Jesus. O problema não é apenas o que nós fazemos, mas o problema, meus amados, é quem nós somos sem o nosso Deus. Por natureza, todos nós queremos ser senhores e não servos. O mundo trabalha, o mundo está montado para fazer as pessoas quererem ser senhores e não servos. Nós queremos que os outros nos sirvam. Nós queremos ter pessoas à nossa volta que façam aquilo que nós queremos. Nós queremos obter algo sem o trabalho disso. Mas o Senhor, o Filho de Deus, Ele veio para servir e dar a vida por nós. O Rei, Ele veio servir homens e mulheres. O apóstolo Paulo, ao instruir os servos e os senhores, ele não está apenas a ensinar boas maneiras cristãs. Ele está a mostrar o efeito do Evangelho na vida de homens e mulheres redimidos. A obediência, o serviço, a liderança cristã que Paulo descreve aqui não são frutos da natureza humana, mas são frutos de um coração regenerado pelo Espírito de Deus. Meus amados, por natureza todos nós somos rebeldes. Todos nós procuramos o contrário. Nenhum de nós quer obedecer. Nenhum de nós quer servir. Queremos ser servidos. Queremos ser reconhecidos. Queremos ser exaltados, aplaudidos. E esse é o pecado de Adão em nós. O desejo de ser o Senhor da nossa própria vida. Mas o Evangelho, ele confronta-nos com uma verdade gloriosa e humilhante. Somos servos. Independentemente de nós querermos ou não, nós somos servos.
E, meu amado, deixa-me dizer-te algo. Tu ou és servo de uma coisa, ou és servo de outra. Graças a Deus, nós podemos pregar ao mundo que o mundo é servo do pecado, mas até que Cristo os liberte. Quando Cristo liberta homens e mulheres do pecado, eles deixam de ser servos do mal e passam a ser servos da luz. Passam a ser servos da vida. Deus nos transporta das trevas para a luz, como lemos também nesta carta de Efésios. Meus amados, nós de facto somos servos do pecado, mas até que Cristo nos libertou. O Senhor Jesus, sendo o eterno Filho de Deus, como o nosso pastor nos leu hoje, Ele fez-se servo. Ele desceu, Ele obedeceu perfeitamente ao Pai e na cruz Ele tomou o nosso lugar. O lugar de homens e mulheres rebeldes. Naquela cruz Ele foi tratado como escravo do pecado, para que pecadores fossem feitos servos de Deus. Aquela palavra que nós hoje não queremos e ninguém concorda. Escravos. O que é isso? Até há uns anos alguém disse ao meu pai, escravos do Senhor ou escravos... isso aí, meus amados, mas o nosso Deus, Ele foi tratado como escravo do pecado, para que eu e tu fôssemos feitos servos de Deus. E agora, Ele que está ressurreto, exaltado, Ele reina como Senhor. Ele reina como um rei que tem todo o poder. Ele chama homens e mulheres de todos os lugares a se arrependerem. Não como um pedido, como sendo aquele Jesus cavalheiro que nós ouvimos erradamente pregarem nos púlpitos. Jesus não é cavalheiro. Jesus é servo. Mas Jesus, quando se assenta no trono, Ele passa a ser rei. A ideia de que Ele é um cavalheiro é contrária à imagem de um rei. Jesus não abre as portas do seu reino para todos. Jesus chama aqueles que são seus. Ele não faz um pedido. Ele não faz um pedido, venham a mim, todos os homens desta terra, aqueles que quiserem decidir-se, viver para sempre. Não. Jesus dá um mandamento aos seus. Jesus manda aqueles que são seus arrependerem-se verdadeiramente. E, meus amados, esses que se arrependem, eles não se arrependem apenas tristes do pecado que cometeram, mas eles mudam de mente. Eles vivem uma vida felizes, não uma vida com amargura. Eu vivi este pecado, eu pequei tanto, eu não mereço este amor. Certo, não merecemos. Mas quando nós nascemos de novo, nós passamos a viver uma vida felizes. Nós mudamos de mente. Nós mudamos de direção. Passamos das trevas para a luz e essa obra é operada pelo Espírito Santo. Então nós reconhecemos, eu tenho vivido como meu próprio Senhor, mas preciso me render ao único Senhor legítimo, Jesus Cristo. Esta tem que ser a oração daqueles que entendem por meio do Espírito que não são merecedores de vida e dizer, eu tenho vivido como meu próprio Senhor, mas preciso me render ao único Senhor, Jesus Cristo. A fé verdadeira é crer que somente Cristo pode salvar, que a sua obediência é a nossa justiça. A obediência de Cristo, enquanto esteve nesta terra, é o que nos justifica. O seu sangue é o nosso perdão. E se hoje o Espírito de Deus te convence do pecado, não endureças o teu coração. Volta-te para Cristo, não para merecer a recompensa, mas porque foste atraído pela graça. Crê no Senhor Jesus e verás que o verdadeiro servo é o que foi liberto do pecado para servir à justiça. E não há outro caminho. Ou servimos ao pecado, ou servimos a Cristo. Mas graças sejam dadas a Deus, que em Cristo Ele nos libertou para servi-lo com alegria. E nós podemos servir a Cristo e em Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, depois de tudo o que nós ouvimos nesta manhã, talvez tu estejas a pensar, eu falho tanto. Depois de ouvir esta mensagem, este sermão,
eu entendo que eu falho tantas vezes. Tantas vezes eu não obedeço. Tantas vezes eu não sirvo com alegria. Mas a verdade é que nenhum de nós consegue servir a Deus com as suas próprias forças. Nós servimos a Cristo e em Cristo, porque é Ele quem nos sustenta. Se nós continuarmos a tentar servir com as nossas próprias forças, nós vamos continuar a fracassar. Quando caímos, é Ele quem nos levanta. Quando nós trememos, é Ele quem nos segura. Quando nós nos perdemos, é Ele que vem ao nosso encontro. Por isso, já de seguida nós iremos cantar: se com sede me encontrar, eu vou até Jesus. Só os redimidos, só aqueles que nasceram de novo, sabem onde podem encontrar a verdadeira fonte. Sabem onde podem ter aquele que nos pode levantar quando nós caímos. Mas também sabem onde encontram, ou onde são encontrados, ou por quem são encontrados quando nos perdemos. Somente Jesus Cristo. Meu amado, que esta seja a nossa oração. Que nós reconhecemos que sem Ele rapidamente caímos e precisamos que Ele nos levante. É por esta razão que nós vamos cantar: o nosso Deus é bom, que dia e noite é Ele quem nos sustém, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, reconhecemos que por nós mesmos nada podemos fazer de bem. Que a Tua lei, ela revela a nossa desobediência e revela também o nosso orgulho. Mas nós queremos Te louvar porque o Teu Filho, o servo perfeito, Ele viveu a obediência que nós não podíamos viver. E também Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer. Pedimos que Tu nos concedas o arrependimento verdadeiro. Uma obra que só pode ser feita através do Teu Espírito Santo. Uma obra que produz uma fé viva. Senhor, nós que somos justificados pela Tua graça, faz com que nós sejamos transformados em servos fiéis, que vivem, que trabalham e obedecem a Cristo e em Cristo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a